Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem e bem animados para o detox, né? Que é o mais importante de tudo. Então, eu vim aqui explicar um pouquinho sobre o detox, o que é o detox, o que ele vai trazer de benefício para vocês, tá bom? Então, eu vou começar falando sobre o nosso corpo, né? O funcionamento do nosso corpo. Só que para isso eu vou comparar o nosso corpo com aquelas engrenagens que ficam rodando, que fica uma bolinha, a outra bolinha e fica uma encaixando na outra direitinho, que é mais ou menos assim que acontece com o nosso corpo, né? Nosso corpo também tem as engrenagens, também precisa de substâncias que vão fazer com que essas engrenagens do nosso corpo funcionem, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês como fazer com que vocês consigam emagrecer de uma forma um pouco mais rápida do que geralmente as pessoas tentam antes de fazer um detox, né? E mais tranquila também, tá bom? Quando o nosso corpo ele começa a acumular muitas toxinas, ele começa a funcionar mal, né? Então, por exemplo, o nosso corpo, ele já tem o sistema detox dele natural, o rim que filtra toda a sujeira do nosso sangue e o fígado, que é o principal órgão que faz o detox do nosso corpo, naturalmente. Porém, se essas toxinas forem em excesso, o fígado e o rim sofrem demais e não conseguem fazer o trabalho deles completo. E com isso, as toxinas vão se acumulando no nosso organismo e impedindo que a gente consiga emagrecer de uma forma saudável. E com essas toxinas se acumulando no nosso organismo, o que acontece? Atinge a mitocôndria da célula, que é uma partezinha da célula onde produz energia, por onde a célula respira. E com isso, quando essa organela ela é atingida, ela vai querer se defender, produzindo radicais livres, podendo então causar as doenças. Então, pessoal, imaginem as engrenagens lá rodando. Aí você joga, começa a jogar sujeira ali naquelas engrenagens. E aí aquelas engrenagens que estão rodando tão lindinhas, tão bonitinhas, tão lubrificadinhas, elas começam a de repente diminuir essa rotação ali das engrenagens aos poucos. E aí você vai jogando mais sujeira e aí ela vai diminuindo mais e mais e mais até que elas praticamente param. E aí é quando você vai perceber, nossa, as engrenagens não estão funcionando direito, né? Estão quase parando. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então é aí que entra o detox, fazendo toda essa faxina, ou seja, nas engrenagens você terá que fazer uma faxina, uma limpeza nelas, para que elas comecem a funcionar novamente. E não só uma limpeza, uma lubrificação também, porque com essa sujeira toda, a lubrificação também fica comprometida, né? Então, o que acontece? Aí você vai jogar lá um pouquinho mais de graxa, um pouco mais de óleo, algum produto que lubrifique e faça com que comece a rodar novamente aquelas rodinhas bonitinhas. Então, o que acontece no nosso corpo é a mesma coisa. As toxinas vão fazendo o nosso corpo
ir diminuindo o nosso metabolismo aos poucos, fazendo com que o nosso corpo não funcione muito bem, tá? E por isso que tem aquelas pessoas que têm uma grande dificuldade de emagrecer. E também porque as pessoas não lubrificam essas engrenagens. A lubrificação também é muito importante, porque todo o processo químico do nosso corpo, ele precisa de água, é igual a engrenagem. Para rodar, ela precisa do óleo, da graxa, né, para trabalhar, além do motor. E o nosso corpo tem o motor, que são os nossos órgãos, mas os nossos órgãos, para trabalharem de uma forma adequada, eles precisam da água. Toda a reação química que existe no nosso corpo, né, precisa de água para acontecer. E por isso também nós devemos tomar a quantidade de água adequada para o nosso corpo. E cada um tem a sua, tá bom, gente? Não é igualzinho para todo mundo. Cada um tem a quantidade de água específica, porque depende do tamanho da engrenagem, para depender do tamanho de lubrificante, certo? E quais seriam os sintomas de que você está intoxicado, né? Seriam o cansaço excessivo, às vezes aquele cansaço sem explicação, você não fez nada, mas está cansada, né? Não fez quase nada, mas está cansado demais. A retenção de líquido, que aí o seu corpo começa a reter líquido, porque se você não toma a água suficiente para o seu organismo funcionar, o seu organismo é inteligente. Ele vai lá e vai reter. Por quê? Porque ele tá precisando daquele líquido para o seu corpo ficar vivo, para você ficar vivo. Então, ele vai reter aquela água no seu corpo também. E aí, você vai ter uma pele mais ressecada, você vai ter uma pele mais opaca, tá? E isso vai aparecer no seu semblante, se você está mais saudável ou se você está intoxicada. Até lá no próximo grupo do detox, eu vou explicar tudo direitinho para vocês, vou dar todas as orientações do que vocês vão ter que fazer, tá bom? Mas espera um pouquinho. E quais são os benefícios que o detox nos traz? Ele desinflama o nosso corpo, diminui a retenção de líquido, que às vezes a gente fica pesado, cansado por causa da retenção de líquido. Melhora o trânsito intestinal, porque se você não faz cocô, você não emagrece. Por quê? Porque tudo que você come precisa sair. Se não sair, acumula, fazendo com que sua barriga cresça, fique um monte de fezes acumuladas lá, sua barriga vai ficar maior, pode gerar gases, desconforto e não sei se vocês já ouviram falar daquelas pessoas que são pessoas enfesadas. Por que são enfesadas? Estão cheias de fezes, estão nervosas, porque imagina, se você ficar uma semana sem ir ao banheiro, por exemplo, ou 3 dias, está sentindo que está cheia, você fica nervosa por aquilo, né? E os laxantes não são a melhor opção, porque os laxantes irritam a mucosa intestinal e causam doenças também a longo prazo. Então, não é bom fazer uso de laxantes, a menos que seja por um evento muito importante, que nada deu certo e aí precisa ser eliminado de qualquer maneira. Fora isso, não se toma laxantes, tá, pessoal? Laxantes irrita muito a mucosa intestinal, ou seja, irrita, machuca, tá bom? O detox também ajuda a normalizar
o sobrepeso ou a obesidade, né? Consequentemente, você vai emagrecer, vai ficar num peso ideal para a sua altura, né? Não sei quantos quilos você precisa emagrecer, cada um, mas aí depois do detox tem toda uma continuação para que a pessoa continue emagrecendo com saúde. E fora isso, ainda tem a parte de ajudar a normalizar a pressão arterial, porque quanto mais o nosso organismo retém líquido, mais a nossa pressão aumenta, tá bom? Quanto mais líquido no corpo preso ali dentro, maior será a pressão do sangue passando nas artérias e nas veias. Então, veja quanta importância tem o detox, né? E por que também ajuda a diminuir essa quantidade de líquido, a desinchar? Porque os alimentos saudáveis, eles, claro que não vão ter quase nada de sódio, não vão ter sódio, né? Na verdade, nesse detox nós não usamos alimentos que contêm sódio, que a maioria são os industrializados, né? Então, nós não vamos utilizar esse tipo de coisa, tá bom? Então, um detox é para limpar o organismo desses tipos de coisas. Automaticamente, você acaba emagrecendo bastante porque elimina muitas toxinas. E essas toxinas se alimentam não, elas ficam muito no tecido adiposo e por isso também é eliminado o tecido adiposo durante um detox, tá? E 7 dias é o suficiente para que a gente consiga se livrar desse excesso de toxinas, ajudando o nosso fígado a ficar mais contente, a ficar mais tranquilo ali e conseguir fazer o seu trabalho melhor. Gente, esqueci de falar também, que eu fiz um resumo, claro, para eu não esquecer de falar nada aqui para vocês, né? E de repente também, se passar alguma coisa, me desculpem, mas eu tô tentando passar tudinho aqui para vocês, tá? Do básico. O detox, ele também vai ajudar vocês na qualidade do sono. Por quê? Porque no detox também terão orientações de como você comer, né? E aí, na hora do seu sono, o seu organismo não vai estar trabalhando na digestão, né? Então, não vai ter aquela coisa do seu organismo estar trabalhando na digestão. Ele vai estar descansando e com isso você também terá um sono melhor, porque como o seu organismo está descansando de digestões de alimentos, você acaba tendo um descanso melhor. Além também de equilibrar o nosso sistema imunológico, diminuindo as infecções, processos alérgicos, tá bom, pessoal? E doenças em geral, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado das informações, tá bom? E aproveitem ao máximo o detox de vocês. Um grande abraço!